Ela tinha sempre sido a rejeitada uma do reino, a garota sem um lobo, a que sonhava de um príncipe que nunca verdadeiramente a viu. Por anos, ela acreditou que estava perseguindo música, amor impossível, até o dia que ela pensou que ela seria finalmente beijada por ele. Mas o beijo não veio do príncipe. Ele veio de seu irmão mais velho, o silencioso música-rei que tinha sempre a observado das sombras. O rei que tinha sempre a salvo e a protegido em segredo. Mas o príncipe não música aceitou isso. Agora 2 herdeiros estão lutando por uma mulher o reino inteiro uma vez desprezou. E ela ainda música não sabe a mais chocante verdade de todas. O rei, o que música nunca olhou para ninguém, fez uma escolha que abalou o reino inteiro. Capítulo 1. A pena raspou através do papel uma vez mais. Deixando rastros de tinta Bina sabia que ela não deveria estar escrevendo. O jardim ao redor dela murmurava com a brisa da tarde, carregando o cheiro de terra úmida e flores de floração tardia. Mas ela mal notou. Seus olhos verdes estavam fixos nas palavras derramando de seu coração antes que a razão pudesse pará-los. Eu espero que um dia você finalmente me veja além dos sorrisos e dos olhares rápidos que você joga no meu caminho. Através do jardim, vozes masculinas ecoavam no ritmo de combate. A guarda real estava treinando, e se ela levantasse seu olhar, ela poderia ver os movimentos precisos dos guerreiros que protegiam o reino. Homens e mulheres que tinham passado pelas mesmas provações que ela. A diferença era simples e brutal. Eles tinham transformado. Ela não tinha. Eu espero que um dia você perceba que enquanto você passa, eu fico, sempre esperando por algo que pode nunca vir. Baina mordeu seu lábio inferior, sentindo o peso de sua própria tolice. 22 anos de idade e ainda escrevendo como uma garota que acreditava em contos de fadas. Mas o coração nunca escutou a lógica. Ele nunca tinha. Jesper tinha passado por ela naquela manhã no corredor perto das cozinhas. Ele tinha sorrido. Ele sempre sorria. E ela tinha sentido o mundo inclinar do mesmo jeito que sempre fazia, como se aquele sorriso fosse destinado apenas para ela. Embora no fundo ela soubesse que não era. Eu sei que não sou a única. Não a mais interessante. Não a que prende sua atenção por muito tempo. Ainda assim, meu estúpido, teimoso coração ainda te escolheu. Mesmo sabendo que te amar significa aceitar a incerteza e o risco de nunca ser escolhida. A sombra apareceu antes da voz. Bem, olhe isso. Pequena Brina está escrevendo novamente. Brina levantou seus olhos e seu estômago afundou. Ila estava lá ao lado de 2 outras damas da guarda, todas vestidas em traje de treinamento, mas muito limpas, muito polidas, como se elas tivessem estado observando em vez de suando. Lila era bonita de uma maneira que machucava, cabelo dourado caindo em ondas perfeitas, olhos claros e frios, um sorriso afiado. Não é da sua conta, Brina murmurou, abraçando seu diário contra seu peito. Oh, mas eu acho que é. Ila deu um passo à frente, estendendo sua mão com a confiança que Brina nunca tinha possuído. Mostre-me. Não. Sua voz saiu mais firme do que ela esperava. Mas não foi o suficiente. Ila arrancou o diário antes que Brina pudesse dar um passo para trás, puxando com força, o couro escorregando de seus dedos como areia. Ila, devolva. Mas Ila já estava abrindo-o, seus olhos deslizando sobre as palavras com cruel curiosidade. As outras 2 riram suavemente como se estivessem assistindo um entretenimento preparado apenas para elas. Eu espero que um dia você finalmente me veja além dos sorrisos. Ila leu em voz alta, arrastando cada palavra, saboreando-a. Eu sei que não sou a única, não a mais interessante. Ela parou, olhou para Brina com falsa pena. Oh, que doce. Pena que ele nunca te olhou, certo? Calor subiu pelo rosto de Brina, queimando suas bochechas, seu pescoço,
as raízes de seu cabelo avermelhado. Devolva meu diário, ela disse, sua voz estrangulada. Ila inclinou sua cabeça como se estivesse considerando. Brina, como você pode ser tão estúpida? Sua voz era quase doce, o que só piorava. Eu disse a vocês, meninas. Ela sonha acordada com o príncipe. As outras riram mais alto agora. Ele nunca vai te olhar, Breia. Ila adicionou, aproximando-se. Você não consegue nem transformar. A frase aterrissou no ar como uma lâmina. Brina estendeu sua mão, tentando manter sua voz firme. Devolva meu diário, então vá buscá-lo. E Ila o jogou. O diário fez um arco pelo ar, girando antes de aterrissar na grama perto dos campos de treinamento, onde a guarda ainda se movia em informações precisas. Brina sentiu o mundo parar. Todos os olhos se voltaram para o objeto que tinha aterrissado entre eles. O capitão da guarda, um homem de ombros largos com velhas cicatrizes, inclinou-se e pegou o diário. Ele o virou em suas mãos, franzindo a testa. De quem é isso? Baina não pôde responder. A vergonha a congelou no lugar, silenciosa, imóvel, enquanto ela sentia o peso de cada olhar. Os guerreiros, as damas, Ila, sorrindo. Então uma voz cortou o silêncio. É meu. Não, não era a voz do capitão. Era a dele. Brina levantou seus olhos e o viu. Zidon, o rei Alfa. Alto, largo, cabelo escuro caindo sobre seus ombros, seu rosto esculpido em uma expressão que revelava nada. Ele estava perto dos campos de treinamento, braços cruzados, observando o mundo do mesmo jeito que sempre fazia. Como se tudo no reino passasse por seus olhos antes de se tornar real. Ele se aproximou do capitão com passos lentos, deliberados, e estendeu sua mão. O homem lhe entregou o diário sem questionar. Xaden o segurou cuidadosamente, como se ele já soubesse o que era. Então virou. Ele caminhou direto para Brina. Ela não conseguia se mover, não conseguia respirar. Seus olhos escuros, ilegíveis, encontraram os dela. E por um momento infinito, o jardim inteiro desapareceu. Ele estendeu o diário, oferecendo-o entre eles como um voto silencioso. Eu acho que este é seu, ele disse, sua voz baixa, rouca, carregando algo que ela não conseguia nomear. Baina pegou o diário com mãos trêmulas, seus dedos roçando os dele por um breve segundo insuportável. Sua pele era quente, firme, real. Obrigada, ela sussurrou, mal conseguindo levantar sua voz. Xaden não respondeu. Ele simplesmente manteve seu olhar um momento mais, como se lendo algo que ela não tinha escrito. Então ele virou e voltou para a guarda, deixando Baina parada ali, com seu coração batendo tão alto que ela tinha certeza que todos podiam ouvir. Ila observou de longe. Seu sorriso sumiu. Brina apertou o diário contra seu peito e saiu do jardim sem olhar para trás. Naquela noite, Brina não conseguiu dormir. Ela deitou na pequena cama que ela compartilhava com sua mãe, nos aposentos reservados para aqueles que serviam a coroa, olhando para o teto de madeira escura, enquanto o diário repousava debaixo de seu travesseiro. O gesto do rei ecoou em sua mente, reproduzido e dissecado detalhe por detalhe. O jeito que ele tinha caminhado em direção a ela, a voz baixa, o olhar que parecia ver através dela. Xaden era difícil de decifrar. Ele tinha 27 e ainda carregava uma presença que parecia mais velha, como se ele tivesse vivido vidas inteiras antes desta. Brina o lembrava como um adolescente aos 15, quando seu pai morreu em batalha contra outro reino de lobos. E o peso da coroa caiu sobre ombros que mal tinham terminado de crescer. Ela tinha apenas 10 então, mas a imagem permaneceu gravada em sua memória. Um garoto tentando parecer um homem parado na sala do trono com olhos secos e uma mandíbula apertada, enquanto o reino inteiro esperava para ver se ele quebraria. Ele não o fez. 2 anos depois, quando sua mãe sucumbiu à doença que a tinha consumido por tanto tempo, Xaden chorou sozinho. Ninguém viu, mas todos sabiam. E quando ele emergiu daquele luto, ele saiu diferente, mais duro,
distante, mais rei do que garoto. Brina o via às vezes nos corredores, durante os treinamentos, durante as reuniões do conselho, onde ela entregava documentos que sua mãe organizava. Ele era alto, absurdamente alto, com ombros construídos para carregar o mundo. Seus músculos não eram esculpidos por vaidade, mas por anos de combate real, exercícios brutais, batalhas que deixavam marcas. Seu cabelo a fascinava mais, embaraçosamente. Escuro, longo, pesado, caindo sobre seus ombros e pescoço, frequentemente úmido depois do treinamento. Alguns fios grudando em sua testa e mandíbula. Ele nunca parecia se importar. Ele não o prendia, não o aparava, deixava-o cair selvagem, como outra parte dele que recusava controle. Ele era bonito de uma maneira que machucava, não por causa da beleza em si, mas por causa da distância. Toda mulher no castelo tinha tentado algo com ele. Toda uma. Ila tinha sido a mais óbvia, aparecendo nas sessões de treinamento com decotes estratégicos e sorrisos ensaiados. Nada. Xaden nunca olhou, nunca cedeu. Era como se ele tivesse construído uma parede ao redor de si mesmo que ninguém podia escalar. E então havia Jesper. Bina suspirou, virando na cama. Jesper era diferente, completamente diferente. 5 anos mais jovem que Xaden, o príncipe tinha 22 e parecia ter nascido com uma vida mais fácil. Onde o irmão era gelo, Jesper era fogo, carismático, espirituoso, encantador sem esforço. Seu rosto era jovem, simétrico. Aquele maldito sorriso que aparecia tão facilmente, confiante, quase insolente, como se o mundo fosse um jogo e ele soubesse todas as regras. Seu cabelo era tão escuro quanto o de Xaden, mas caía em ondas suaves, desgrenhadas, emoldurando seu rosto naturalmente, reforçando aquele ar de alguém que nunca teve que tentar. Seus olhos eram expressivos, alertas, sempre brilhando com inteligência ou diversão, como se ele estivesse constantemente um passo à frente. Seu corpo era atlético e tonificado, mais gracioso do que imponente, com uma postura relaxada mesmo em armadura. Ele era bonito de uma maneira perigosa, o tipo que fazia as pessoas esquecerem de pensar. Baina sabia disso. Ela sabia que Jesper entretinha várias damas dentro e fora do castelo. Ela sabia que ele não levava nada a Miriam. Ela sabia que era tolice sentir o que ela sentia. Mas o coração não escutava. Ela tinha se apaixonado por ele aos 16, quando Jesper a ajudou a carregar livros da biblioteca para os aposentos de sua mãe e contou uma piada que a fez rir até doer. Ele tinha sorrido, tocado seu ombro levemente e foi isso. 6 anos depois, ele ainda não sabia. Patético. Bina fechou os olhos com força, tentando afastar os pensamentos. Ela não era como Ila. Ela não tinha sangue nobre. Ela não conseguia nem transformar. Uma vergonha para seus pais, ambos ex-membros da Guarda Real, especialmente para seu pai, que tinha morrido servindo como chefe da Guarda Real e beta do rei anterior, pai de Xaden. Um homem que Xaden tinha visto cair. Um homem que o velho rei tinha honrado com uma promessa de que sua viúva e filha sempre teriam um lugar no castelo. Era por isso que ela estava lá, por caridade, por honra a seu pai. Brina vivia com sua mãe nos menores aposentos, longe da nobreza, perto dos servos. Ela tinha passado pela Academia Real dos Lobos como todo jovem. Tinha treinado, tinha esperado pela transformação que marcava a idade adulta. Ela esperou aos 15, 16, 17, nada. Aos 18, quando ficou claro que seu lobo não viria, Brina foi designada para tarefas administrativas. Documentos, organização de registros, trabalho importante, mas invisível, seguro. Enquanto isso, os outros transformavam, lutavam, brilhavam. Bina tinha 22 e mal conseguia segurar uma espada sem tremer. Fraca. A palavra ecoava toda vez que Ila ou os outros olhavam para ela.
Brina enterrou seu rosto no travesseiro, sentindo o peso da vergonha apertar ao redor de seu peito. Do outro lado do castelo, Xaden sentou no escritório que uma vez pertenceu a seu pai, cercado por mapas e relatórios que deveriam ter prendido sua atenção total. Mas sua mente estava no jardim com ela. Xaden esfregou uma mão em seu rosto, sentindo a exaustão se instalar em seus ossos. Ele não deveria estar pensando em Brea. Ele não deveria estar pensando em como ela tinha ficado ali, vulnerável, exposta, segurando aquele maldito diário como se fosse a única coisa que importava. Ele não deveria lembrar de seus grandes olhos verdes, o jeito que ela sussurrou, "Obrigada", com uma voz que parecia que poderia quebrar. Mas ele o fez. Ele lembrou de tudo. Brina tinha crescido no castelo, uma presença constante, quase invisível. Ele a via às vezes carregando papéis, ajudando sua mãe sentada sozinha no jardim com aquele olhar distante, como se perdida em pensamentos que ninguém mais podia ouvir. Seu cabelo parecia fogo longo até sua cintura, ondas pegando vermelho sob a luz. Ela era bonita, dolorosamente bonita, e ela não tinha ideia. Xaden sabia porque ele via como ela se movia pelo castelo, ombros ligeiramente curvados para dentro, como se tentando ocupar menos espaço, como se ela acreditasse que era menos do que ela era. As outras damas a tratavam mal, e Brina deixava acontecer. Ela não revidava. Isso o irritava mais do que deveria. Ela não é minha responsabilidade, mas ela era. Tecnicamente, ela era. Xaden tinha feito uma promessa a seu pai. Não diretamente, mas ele tinha estado lá quando o homem morreu. Quando ele segurou a mão do capitão da guarda e ouviu suas últimas palavras, "Cuidem deles, cuidem da minha família." O pai de Xaden tinha dado à viúva e filha um lugar seguro no castelo. E quando Xaden herdou a coroa, ele herdou aquela promessa também. Então, sim, tecnicamente, Brea era sua responsabilidade. Nada mais. Xaden recostou-se em sua cadeira e fechou os olhos. Nada mais. Mas o jeito que seu coração tinha batido quando ele viu o diário dela cair perto dos guardas. Quando ele viu Ila sorrindo com crueldade calculada. Quando ele percebeu que Brina estava prestes a ser humilhada na frente de todos. Aquilo não era apenas responsabilidade. Xaden abriu os olhos, olhando para o nada. Ele não conseguia sentir isso. Ele não deveria. Ele tinha um reino para governar. Ameaças reais para enfrentar. Decisões que afetavam milhares. Ele não tinha tempo e não tinha o direito de pensar em uma mulher que não conseguia nem transformar, que estava provavelmente apaixonada por seu próprio irmão, que nunca o olharia duas vezes. Deixe ir. Capítulo 2. Ela não viu Jesper novamente naquele dia, nem no próximo. E quando ela finalmente o fez, 3 dias depois, foi porque Ila e as outras damas a encontraram no corredor perto dos aposentos reais. "Brina", Ila chamou, sua voz estranhamente amigável. Brina parou desconfiada. Desde o incidente no jardim, as damas tinham mantido distância. Ver Ila sorrindo agora era inquietante. "O que você quer?" "Nada." Ila inclinou sua cabeça, seu cabelo dourado balançando. "Na verdade, eu vim te trazer notícias." Brina esperou tensa. "Príncipe Jesper pediu para te encontrar." O coração de Brina pulou. Não deveria ter, mas pulou. "O quê?" "Ele quer te beijar." Ila disse como se afirmando algo trivial. "Hoje bem aqui no corredor, mas tem que ser uma surpresa, sabe? Ele quer que pareça romântico. É por isso que ele pediu para você usar isso. E eu nem deveria estar te dizendo que é um beijo. Ele me disse para manter segredo." Ela estendeu uma fita azul. Brina olhou para o tecido, confusa. "Uma fita para cobrir seus olhos," uma das outras damas explicou, sorrindo. "Assim você não o verá chegar. Ele quer que seja inesperado, mágico." Brina pegou a fita, sentindo o peso da seda entre seus dedos. Não fazia sentido. Jesper não era o tipo que planejava gestos românticos, mas ao mesmo tempo, e se fosse verdade? Depois de todos esses anos,
E se ele finalmente a tivesse notado? Estúpido. A voz em sua cabeça soou como a de Ila. Quando? Brea ouviu a si mesma perguntar. Ao pôr do sol, coloque a venda e espere. Ele virá. Antes que Baina pudesse questionar qualquer coisa, as damas já estavam se afastando, rindo suavemente, deixando-a sozinha no corredor com uma fita azul e um coração batendo rápido demais. O sol estava se pondo quando Brina retornou ao corredor. Sombras se estendiam pelas paredes de pedra e o castelo inteiro parecia afundar no silêncio. Ela ficou ali com a fita em suas mãos, sentindo-se ridícula. Ele não virá. A lógica falava claramente, firme, impiedosa. Você está sendo enganada, mas seu coração se recusou a escutar. Brea amarrou a fita sobre seus olhos, deixando a escuridão engoli-la. O mundo desapareceu, deixando apenas sua respiração e o frio da pedra sob seus pés descalços. 5 minutos, 10, 15, nada. 20 minutos, e estúpido, tão estúpido. Então ela ouviu passos, lentos, firmes, se aproximando. Seu coração disparou. Ela se endireitou, nervos rastejando por sua garganta como uma onda. É você? Ela sussurrou, mal audível. Silêncio. Mas ela sentiu. Sentiu a presença próxima, real preenchendo o espaço na frente dela. O calor, o cheiro de terra e couro e algo selvagem sem um nome. Limpa a garganta. Brina ergueu-se na ponta dos pés, martelando forte, e encontrou seus lábios. O beijo foi inesperado. Não foi suave. Não foi gentil. Foi firme, profundo, urgente, como se ele tivesse esperado por ele tanto quanto ela. Seus lábios moveram-se contra os dela com uma intensidade que roubou sua respiração. Uma de suas mãos encontrou sua cintura, puxando-a para mais perto, e Bina sentiu seus joelhos fraquejar. Jesper. Seu nome ecoou em sua mente, mas algo parecia errado. Estranho. O beijo foi diferente de como ela imaginava, muito mais intenso. E então, tão subitamente quanto começou, ele terminou. Ele se afastou e Brena ouviu seus passos recuando, rápidos, fortes, desaparecendo pelo corredor. Ela arrancou a venda, piscando na penumbra. O corredor estava vazio. Baina virou, procurando, mas não havia ninguém, apenas sombras e silêncio. Jesper. Tinha sido ele. Tinha que ser. Quem mais poderia ser? Brina tocou seus lábios, ainda sentindo o calor, a pressão, o gosto. Seu coração batia tão forte que doía. Pela primeira vez em sua vida, ela tinha sido beijada e tinha sido perfeito. No outro extremo do corredor, escondido na sombra de um arco de pedra, Xaden observava. Sua mandíbula estava lá apertada, punhos cerrados aos seus lados. Ele tinha visto Brea parada ali vendada, vulnerável, esperando. Ele tinha visto e não tinha sido capaz de ir embora. Idiota. Ele tinha se aproximado, parado na frente dela. E quando ela sussurrou, "É você?", algo dentro dele se quebrou porque ele sabia que ela não o estava esperando. Se ao menos ela soubesse o quão linda ela é. O pensamento veio sem ser chamado cru, muito honesto. Se ao menos eu pudesse tocá-la, e então ela se inclinou para beijá-lo. Xaden deveria ter recuado, deveria ter dito algo, deveria ter feito qualquer coisa diferente do que ele fez. Mas ele a beijou, e agora, observando-a desaparecer pelo corredor, com seus dedos nos lábios e seus olhos brilhando, Xaden sabia que ele tinha cometido o erro mais perigoso de sua vida. Porque Brina acreditava que ela tinha beijado Jesper, e Xaden não tinha ideia de como lhe dizer a verdade sem destruir tudo. Capítulo 3. Os próximos 3 dias se passaram em uma estranha névoa. Baina se viu procurando por Jesper em cada corredor, cada quarto, no pátio de treinamento, nos jardins. Ela procurava sem parecer que estava procurando,
seu coração disparando toda vez que ela vislumbrava cabelo escuro ou ouvia uma risada masculina que poderia ser a dele. Mas Jesper nunca apareceu. Ou melhor, ele apareceu, apenas nunca sozinho, sempre cercado por guardas ou outras damas, sempre em movimento, sempre fora de alcance. Até que na tarde do terceiro dia, ela finalmente o encontrou. Ela estava voltando da biblioteca com uma pilha de documentos que sua mãe havia pedido quando o viu no corredor perto da escadaria principal. Sozinho, finalmente sozinho, ajustando o manto sobre seus ombros como se preparando para cavalgar. O coração de Baina tropeçou. Ela parou, os papéis pressionados contra seu peito, sem saber o que fazer. Chamar, esperar, fingir que não o tinha visto e passar do jeito que ela sempre fazia. Mas então Jesper levantou seus olhos e a viu. E ele sorriu. Não era o sorriso casual que ele jogava para todos. Era diferente, mais lento, mais focado, como se ele estivesse realmente a vendo. Brina, ele disse, sua voz carregando aquele tom relaxado que a fazia sentir como se estivessem compartilhando um segredo. Não te vejo por aqui há um tempo. Uma mentira. Ela o via todos os dias, mas nunca assim. Nunca com sua atenção total nela. Eu estava na biblioteca. Baina conseguiu, sentindo o calor subir por seu pescoço. Jesper caminhou em direção a ela, mãos nos bolsos, postura relaxada ainda com olhos alertas, examinando seu rosto com uma curiosidade que não estava ali antes. Sempre trabalhando, ele disse, inclinando a cabeça ligeiramente. Você alguma vez tira uma folga? Alguém tem que manter as coisas organizadas. Ele riu suavemente, e o som foi direto para seu estômago. É verdade, Jesper concordou. E de repente, ele estava mais perto. Perto demais. Sabe, eu tenho pensado em você ultimamente. O mundo inclinou. Pensando em mim? Sim. Jesper manteve seu olhar e havia algo ali. Algo que parecia real e intenso. Eu não acho que te dei a atenção que você merece. Baina não conseguia responder. Sua garganta havia fechado, seu coração batendo tão alto que abafava qualquer pensamento coerente. Era ele. Ele era o que me beijou. E agora ele está aqui, finalmente aqui, me vendo. Jesper estendeu a mão e roçou seu braço apenas por um segundo, mas foi o suficiente para fazer sua pele formigar. Precisamos conversar mais, ele disse, sua voz baixa, quase íntima. Sempre que tiver tempo, apenas nós dois. E antes que Brea pudesse processar qualquer coisa, antes que ela pudesse dizer uma única palavra, ele já estava se afastando, jogando um último sorriso por cima do ombro antes de desaparecer pelas escadas. Brea ficou congelada no lugar. Ele pensou em mim. Ele quer conversar. Apenas nós dois. Pela primeira vez em 6 anos, Jesper a havia notado de verdade. E parecia o começo de algo que ela havia esperado por sua vida inteira. Do alto da escadaria, Xaden viu tudo. Ele viu o sorriso de seu irmão. Ele viu o jeito que Jesper se moveu em direção a Brina. Calculado, charmoso, empunhando aquele charme sem esforço que sempre funcionava. Ele viu o toque em seu braço. Ele viu o jeito que Brea permaneceu ali depois, olhos brilhando, bochechas coradas, como se ela tivesse acabado de receber uma promessa divina. E algo profundo e pesado se apertou em seu peito. Não é da sua conta, mas parecia que era. Cada pedacinho disso parecia que era. Xaden desceu as escadas com passos silenciosos, passando por Brina sem olhá-la, sem dizer uma palavra. Porque se ele abrisse a boca agora, ele não tinha certeza do que sairia. Ele foi direto para o pátio de treinamento, onde a guarda estava praticando combate corpo a corpo. Alguém quer lutar comigo? Ele perguntou, sua voz mais dura do que ele pretendia. Os guerreiros trocaram olhares. Quando o rei pedia para treinar, geralmente significava que alguém ia se machucar. Um dos maiores entre eles, um homem chamado Riker, que quase nunca perdia, deu um passo à frente.
Eu farei, Sua Alteza. Zaden não respondeu. Ele simplesmente removeu seu manto, ficou com uma túnica solta e calças de couro, e entrou no círculo de areia. A luta durou menos de 2 minutos. Xaden não se conteve. Ele atacou com uma ferocidade que fez os outros se afastarem. Cada movimento brutal, preciso, não dando espaço para a defesa. Hecker tentou contra-atacar, mas cada golpe foi bloqueado e retornado com o dobro da força. Xaden o derrubou 3 vezes. Na terceira, Hecker ficou no chão, ofegante, sangue em seu lábio. Levante-se, Xaden ordenou. Sua Alteza, eu levanto. Riker obedeceu, cambaleando. Mas antes que ele pudesse voltar à posição, Xaden virou e saiu do círculo, deixando todos em silêncio atônito. O capitão da guarda se aproximou cautelosamente. Meu rei, se posso perguntar, algo aconteceu? Xaden pegou seu manto, limpando o suor de seu rosto. Não, ele mentiu. Apenas precisava treinar. E ele saiu antes que qualquer outra pessoa pudesse questioná-lo. Naquela noite, durante o jantar no grande salão, Brina não conseguia comer. Ela sentou na mesa mais distante com sua mãe e alguns outros trabalhadores do castelo, empurrando comida em seu prato, enquanto seus olhos continuavam a desviar para Jesper na mesa alta. Ele estava lá ao lado de seu irmão, rindo de algo que um dos conselheiros disse, completamente relaxado, completamente bonito. E então, como se sentindo seu olhar, Jesper virou sua cabeça. Seus olhos se encontraram. Ele sorriu. Não um grande sorriso, apenas uma pequena curva dos lábios, mas veio com um olhar que durou 1 segundo mais do que deveria. Brea desviou o olhar, coração disparado, bochechas queimando. Você está bem, querida? Sua mãe perguntou suavemente ao lado dela. Estou bem, Brina sussurrou, ainda incapaz de olhar para cima. Mas ela não estava bem. Ela estava se desfazendo e se reconstruindo ao mesmo tempo. Cada interação com Jesper, desfazendo anos de resignação e costurando algo novo, algo perigosamente perto da esperança. Na mesa alta, Xaden sentou na cadeira principal, seu prato intocado, observando a cena com uma expressão que revelava nada. Ele viu o sorriso de Jesper. Ele viu a reação de Brina e ele sentiu seus dedos apertarem ao redor da taça de vinho. Ele vai machucá-la. A certeza era absoluta. Jesper não amava Brina. Para ele, isso era apenas mais uma conquista, outra mulher bonita que o olhava com adoração. Ele brincaria com seus sentimentos até ele ficar entediado, até que outra pessoa chamasse sua atenção. Então ele descartaria Brina do jeito que ele descartava todas as outras, e Brea se quebraria. Nos dias seguintes, Jesper começou a aparecer mais frequentemente, não obviamente, mas o suficiente para Brea notar. Ele a encontrava nos corredores, sempre com um comentário casual que a fazia rir. Aparecia na biblioteca enquanto ela arrumava livros, oferecendo ajuda que ela não precisava, mas aceitava apenas para mantê-lo perto. Uma vez ele lhe trouxe flores do jardim e as entregou a ela com um sorriso malicioso, dizendo que tinha pensado nela quando as viu. Baina guardou as flores como se fossem feitas de ouro, e Jesper sabia exatamente o que estava fazendo. Ele tinha notado o jeito que ela o olhava agora, o jeito que seus olhos se iluminavam sempre que ele aparecia. Como sua respiração ficava presa quando ele ficava muito perto. Era pura adoração. Sem jogos, sem máscaras. E era agradável, fácil, diferente das outras damas que exigiam atenção constante, promessas, mais do que ele jamais pretendia dar. Bina não exigia nada. Ela simplesmente o olhava como se ele fosse a melhor coisa que já havia acontecido a ela. E Jesper gostava disso. Não era amor, nem de perto, mas era confortável, bom para seu ego. E Brina era bonita de uma maneira tranquila, delicada, nada como a beleza óbvia e chamativa das outras. Havia algo nela que o intrigava, uma fragilidade misturada com uma força interior
que ele não conseguia decifrar completamente. Então ele continuou alimentando sua atenção, continuou sorrindo, continuou fazendo-a acreditar que talvez, apenas talvez, ele estivesse começando a sentir algo também. E ele nunca corrigiu o mal-entendido porque a verdade era muito conveniente. Xaden, por outro lado, estava chegando ao seu limite. Ele viu tudo. Viu Jesper circulando Breya como um predador paciente. Viu o jeito que ela brilhava em sua presença. Viu seu irmão jogando migalhas de atenção enquanto ela as juntava como banquetes. E ele não conseguia mais ficar em silêncio. Em uma tarde cinzenta, ele encontrou Brina sozinha no pequeno jardim perto dos arbustos de rosas, já murchando com a chegada do outono. Ela sentou no banco de pedra com um livro aberto em seu colo, olhos perdidos em algum lugar distante. Xaden parou a poucos passos de distância, mãos entrelaçadas atrás de suas costas, observando-a por um momento antes de falar. Brina! Ela se assustou, quase derrubando o livro, e virou-se para ele com os olhos arregalados. Sua Alteza. Brina levantou-se rapidamente, oferecendo uma reverência apressada. Eu não sabia que você estava aqui. Sente-se, Xaden disse, sua voz mais suave do que ele pretendia. Ela obedeceu, tensa, enquanto ele se aproximava e ficava ao lado do banco, olhando para as rosas em vez dela. Preciso falar com você. Ele começou, limpa a garganta, escolhendo suas palavras cuidadosamente. Bina esperou, mãos inquietas em seu colo. É sobre meu irmão. Seu corpo enrijeceu instantaneamente. Jesper, o que há com ele? Xaden finalmente olhou para baixo, encontrando seus olhos verdes. Você tem passado muito tempo com ele. Não era uma pergunta. Era uma observação pesada com algo que Xaden tentava esconder. Bina franziu a testa, suas defesas subindo imediatamente. E isso é um problema. Pode ser. Por quê? Xaden esfregou seu rosto, lutando contra a frustração ameaçando explodir. Porque eu conheço meu irmão, Brina. Eu o conheço melhor do que você. E eu sei como ele é com mulheres. Suas bochechas coraram, não com timidez, com raiva. Com todo respeito, Sua Alteza, isso não é da sua conta. É, Xaden retrucou, mais duro do que ele pretendia. Quando envolve alguém sob minha proteção, é da minha conta. Proteção? Brina soltou uma risada curta e sem humor. Eu não pedi para ser protegida. E eu não sou uma criança que precisa de supervisão. Não é sobre isso. Xaden deu um passo à frente e o ar entre eles engrossou. É sobre o fato de que Jesper não sabe distinguir atenção de afeto. Ele gosta de ser admirado, gosta que alguém o olhe como se ele fosse especial, mas ele não sabe amar. Ainda não. E quando ele se cansa, ele vai embora. As palavras saíram com mais emoção do que Xaden tinha permissão para sentir. Bina ficou de frente para ele, seus olhos brilhando com uma mistura de mágoa e fúria. Por que você se importa? Ela perguntou, sua voz tremendo. Por que isso importa tanto para você? Porque eu não suporto a ideia de você olhando para ele desse jeito e depois chorando. Porque dói. Os pensamentos surgiram nítidos, brutais, muito honestos. Mas Xaden não podia dizer isso. Não tinha direito porque eu fiz uma promessa. Ele disse, sua voz rouca. Ao seu pai antes de ele morrer. Ele pediu a meu pai para cuidar de você e de sua mãe. E quando meu pai morreu, essa responsabilidade se tornou minha. Eu prometi que você estaria segura, que ninguém a machucaria, que eu a protegeria de qualquer ameaça, mesmo que essa ameaça fosse mesmo que fosse meu próprio irmão. Bina olhou para ele processando as palavras. Havia verdade ali. Xaden podia ver que ela acreditava. Uma promessa, ela repetiu, voz mais baixa agora. Sim. Então é só isso responsabilidade. Não. O não gritou dentro dele. Sim. Xaden mentiu. Bina deu um passo para trás, colocando distância entre eles, e algo em sua expressão mudou. Fechada, mais fria. Obrigada por sua preocupação, Sua Alteza.
Ela disse, formal, distante. Mas eu posso cuidar de mim mesma, e eu não preciso de ninguém decidindo por mim com quem eu devo ou não devo passar tempo. E antes que Zayden pudesse responder, ela já estava deixando o jardim, indo embora, deixando-o sozinho com o som da chuva finalmente começando a cair. Zayden fechou os olhos, frustração queimando em sua garganta. Estúpido. Ele tinha tentado protegê-la e tinha apenas a empurrado ainda mais em direção a seu irmão. Nos dias seguintes, Brina evitou Zayden. Não obviamente, mas toda vez que ela o via nos corredores, ela se afastava. Quando ele entrava em um quarto, ela encontrava uma desculpa para sair. Durante as refeições, ela mantinha seus olhos em seu prato, recusando-se a olhar para a mesa alta. E Jesper notou. Ele notou que algo tinha acontecido entre Brina e seu irmão. Notou como ela se apegava ainda mais à sua atenção agora, como se tentando provar algo. E Jesper, sendo Jesper, tirou total vantagem. Ele ficava mais perto, mais presente, tocava seu ombro com mais frequência, sussurrava coisas em seu ouvido que a faziam rir, se esforçava para encontrá-la quando Zayden estava por perto, apenas para ver a reação de seu irmão. E a reação era sempre a mesma. A mandíbula apertada, os punhos cerrados, o olhar que poderia transformar alguém em cinzas. Mas Zayden não disse nada. Ele não podia. Não sem revelar algo que ele mesmo não queria admitir. Era tarde da noite quando Brina esbarrou em Zayden no corredor perto da biblioteca. Ela estava voltando para seus aposentos com uma vela na mão, tarde demais para estar acordada, mas o sono não vinha. Então ela o viu saindo da biblioteca com um livro debaixo do braço, seu cabelo úmido como se tivesse acabado de tomar banho, sua túnica aberta no peito, revelando pele marcada e músculos definidos. Eles pararam ao mesmo tempo. O corredor estava vazio, silencioso, apenas a fraca luz das tochas ao longo das paredes e sua vela criando sombras tremeluzentes. Brina, Zayden disse, sua voz baixa, Sua Alteza. Ele deu um passo em direção a ela e Brea sentiu seu coração disparar sem permissão. Você está me evitando, ele disse, não uma pergunta. Estou, ela admitiu, levantando o queixo. Eu pensei que era para o melhor depois de nossa conversa. Zayden parou a apenas alguns passos de distância. Perto demais. Eu não quis te ofender, mas você ofendeu. Brea, você não tem o direito. As palavras escaparam antes que ela pudesse pará-las. Você não tem o direito de decidir o que é melhor para mim. Você não me conhece. Você não sabe o que eu sinto. E você não pode... Você não pode simplesmente aparecer e me dizer que estou errada por gostar de alguém. Sua voz tremeu no final, traindo mais emoção do que ela pretendia. Zayden fechou os olhos por um momento, a mandíbula apertada. Eu sei, ele disse, abrindo-os novamente. E havia algo cru ali, algo vulnerável. Eu sei que não tenho o direito, mas eu não consigo. Eu não consigo ficar em silêncio e te ver se machucar. Como você sabe que eu vou me machucar? Porque eu conheço meu irmão. E porque ele parou, as palavras morrendo em sua garganta. Porque o quê? Brea pressionou, dando um passo à frente, a vela tremendo em sua mão. Zayden olhou para ela, realmente olhou, e por um momento, Brina viu tudo o que ele estava tentando esconder. A batalha interior, o conflito, o desejo que ele se recusava a nomear. Porque você merece mais. Zayden finalmente disse, sua voz. Você merece alguém que te escolha, alguém que não brinque com seus sentimentos. O ar entre eles engrossou. Baina sentiu sua respiração prender. E você acha que Jesper não pode ser essa pessoa? Eu sei que ele não pode porque essa pessoa deveria ser eu. Mas Zayden não disse isso. Ele não podia. Então ele simplesmente manteve seu olhar, deixando o silêncio falar por ele. E então, porque ficar estava se tornando insuportável, ele virou e foi embora, deixando Brea sozinha no corredor, com uma vela tremendo tanto quanto suas mãos. Ila observou tudo de longe.
Ela tinha visto o jeito que o rei olhava para Brina. Ela tinha visto a atenção que Jesper lhe dava, e ela sentiu os ciúmes queimar como ácido. O que ela tem que eu não tenho, Ila tinha tentado com Xaden. Ela tinha feito tudo certo. Ela se vestia bem, lutava bem, mostrava força e beleza, tudo o que um rei deveria querer em uma parceira. Mas ele nunca olhava, nunca cedia. E agora ele estava olhando para Brina, para a garota que não conseguia nem transformar. E Jesper estava lhe dando atenção também, depois de dar atenção a Ila por semanas, fazendo-a acreditar que algo poderia acontecer. Mas agora ele só tinha olhos para Brina. E ela não ia aceitar isso. Ela se virou para as duas damas que a acompanhavam, um sorriso frio curvando seus lábios. Eu acho que é hora de darmos uma lição à Breia, ela disse, sua voz baixa e venenosa. Uma lição que ela nunca esquecerá. As outras duas trocaram olhares, entendendo perfeitamente. Capítulo 4. Naquela manhã fria, Brina estava nos jardins menores ajudando sua mãe a colher as últimas ervas antes da geada quando ela viu Ila se aproximando sozinha pela primeira vez em semanas. Sem as outras damas, sem o sorriso cruel, apenas uma expressão neutra, quase cansada. Bina se endireitou, tensa, preparando-se para um ataque verbal, mas ele não veio. Brina. Ila parou a poucos passos de distância, mãos unidas na frente de seu corpo. Posso falar com você? Falar? Baina não conseguiu esconder sua desconfiança. Sim, sozinha. Apenas por favor me escute. Havia algo diferente em seu tom, algo que quase soava como remorso. A mãe de Brea lançou-lhe um olhar de advertência, mas Brina fez um pequeno aceno com a cabeça. Está tudo bem, mãe, eu volto já. Ila virou e começou a andar, e Brina a seguiu, mantendo distância. Elas cruzaram os jardins principais, passaram pelos estábulos e seguiram o caminho de pedra que levava ao rio cortando as terras do castelo. A água corria rápido ali, inchada pelas chuvas recentes, seu rugido constante abafando qualquer outro som. Quando elas alcançaram a margem do rio, Ila finalmente parou e virou. Eu sei que eu fui horrível com você. Ela começou, e sua voz soou sincera. Eu sei que eu te tratei mal, que eu fui cruel, e eu queria pedir desculpas. Rhianna piscou, muito surpresa para responder imediatamente. Pedir desculpas? Sim. Ayla abaixou seus olhos, parecendo genuinamente envergonhada. Eu estava com ciúmes de você, do jeito que as pessoas te olham, do jeito que o rei te trata. Não é uma desculpa, eu sei, mas é a verdade. Bina não sabia o que dizer. Ela não tinha esperado isso. Não tinha esperado que Ila fosse capaz de admitir algo assim. Eu não quero nada disso, Brea murmurou. Eu não quero atenção. Eu não quero inimigos. Eu só quero viver em paz. Ila terminou oferecendo um sorriso fraco. Eu sei e você merece isso. É por isso que eu queria conversar para esclarecer as coisas, para que possamos, eu não sei, recomeçar. Ela estendeu sua mão. Bina olhou para a mão estendida, sentindo o alívio começar a soltar a tensão em seus ombros. Talvez as coisas pudessem melhorar. Talvez Ila estivesse sendo sincera. Ela estendeu a mão para pegar a dela. E foi então que ela sentiu o empurrão. Forte, brutal, por trás. Bina nem teve tempo de gritar antes de cair. Seu corpo torcendo no ar, braços se debatendo por algo que não estava lá. A água a engoliu em um choque gelado que arrancou todo o ar de seus pulmões. Frio. Tão frio que queimava. Brina lutou para subir, para alcançar a superfície, mas a corrente a arrastou para baixo, forte e implacável. Ela conseguiu levantar sua cabeça por um único segundo, apenas o suficiente para ver as 3 damas na margem. Ila no centro, as outras 2 ao lado dela, todas olhando. Esta é uma lição, Breia. Ila gritou sobre o rugido da água. Para que você aprenda onde você pertence. E então Brena foi puxada para baixo novamente. A corrente a carregando o rio abaixo.
Água inundou sua boca e nariz, queimando. Ela tentou nadar, tentou lutar, mas sua força estava se esvaindo. O frio estava roubando seus movimentos, tornando seus membros pesados, inúteis. Ela bateu em pedras, dor explodindo em seu ombro, seu quadril. Ela engoliu mais água. Eu vou morrer. Eu vou morrer aqui. O pensamento veio e aterrorizante. E então, em algum lugar profundo em sua mente, uma voz gritou: lute! Não desista! Lute! Baina tentou. Tentou com tudo o que lhe restava. Mas o rio era mais forte. Ele sempre tinha sido. Xaden estava na câmara do conselho quando ele sentiu. Não era um pensamento, não era lógica. Era puro instinto, cortando-o como uma lâmina. Perigo. Ele se levantou tão abruptamente que sua cadeira caiu para trás. Sua Alteza! Um dos conselheiros começou, mas Aden já tinha ido, ignorando limpa a garganta, protestos, perguntas, tudo. Ele correu pelos corredores, coração batendo forte, seguindo algo que ele não conseguia explicar. Cheiro, instinto lupino. Algo estava errado. Algo estava terrivelmente errado. Brina. O nome dela explodiu em sua mente com certeza absoluta. Xaden irrompeu do castelo, cruzou os jardins, seguiu um cheiro que só ele podia rastrear. Uma trilha invisível puxando-o para frente. E quando ele alcançou o rio, quando ele viu as 3 damas paradas na margem, olhando para a água, quando ele viu o cabelo avermelhado desaparecendo e reaparecendo mais adiante, rio abaixo, o mundo parou. Então ele estava correndo novamente, mais rápido, desembainhando sua espada apenas para jogá-la na grama, chutando suas botas sem desacelerar. Xaden mergulhou no rio sem hesitação, o choque gelado não significando nada, e nadou. Ele nadou com força brutal, cortando a corrente, músculos queimando, foco absoluto. Ele alcançou Brea assim que ela estava deslizando sob a superfície, seus olhos fechados, seu corpo mole. Xaden a agarrou, puxando-a contra seu peito, e lutou para levá-la de volta à margem. A água resistiu, puxou, tentou arrancá-la de seu aperto. Mas Aden era mais forte. Ele sempre tinha sido. Ele a segurou como se sua própria vida dependesse disso, e nadou até que seus pés encontraram, até que ele pudesse ficar de pé, até que ele finalmente desabou na grama com Brea em seus braços. Ela não estava respirando. O terror que atingiu Xaden foi tão intenso que quase o paralisou. Ele a virou de lado, bateu em suas costas e Brea tossiu. Água jorrou de sua boca e nariz, e ela tossiu novamente, seu corpo convulsionando enquanto ela lutava para expelir o rio de seus pulmões. Brina. Xaden acariciou seu rosto, afastando o cabelo molhado de sua pele. Brina, olhe para mim. Olhe para mim. Ela abriu seus olhos verdes e desorientados e o viu. Xaden. Ela sussurrou roucamente, sua voz quebrada. Estou aqui. Ele disse, sua voz tremendo. Estou aqui. Você está segura. Você está comigo. Bina começou a tremer, não apenas do frio, mas do choque. Xaden a puxou para si, envolvendo-a completamente, tentando aquecê-la com seu próprio corpo. Ela estava congelando, tão fria que o aterrorizou. Não me solte. Brina murmurou contra seu peito, suas mãos agarrando sua túnica encharcada. Por favor, não solte. Nunca, Xaden prometeu. E foi a verdade mais crua que ele já havia falado. Eu nunca vou soltar você. E então, porque o medo ainda era muito fresco, porque a imagem dela afundando ainda queimava atrás de seus olhos, porque o alívio de tê-la viva era demais para conter, Xaden fez o que ele não deveria ter feito. Ele a beijou. Não foi planejado, não foi pensado. Foi puro instinto. Seus lábios encontraram os dela. Frios e molhados, mas vivos. Tão vivos. O beijo foi desesperado, urgente, como se ele precisasse provar que ela estava lá, que ela estava respirando,
que ela estava segura. Suas mãos emolduraram seu rosto, dedos se entrelaçando em seu cabelo encharcado. E Zaden a beijou como se fosse a última coisa que ele faria. E Brea sentiu tudo. A firmeza de seus lábios, a urgência, o jeito que suas mãos tremeram ligeiramente enquanto seguravam seu rosto, o gosto de água do rio e desespero, e algo mais profundo sem nome. Este beijo, a memória explodiu. O corredor, a fita azul, a espera, os passos, a pergunta. É você? Este beijo era o mesmo. Exatamente o mesmo. Não era Jesper. Nunca tinha sido. Tinha sempre sido Zaden. Bina se afastou bruscamente, olhos arregalados, respiração presa. Zaden congelou. O mundo inteiro congelou. Bina, me desculpe. Eu agi por impulso. Brina permaneceu em silêncio. As palavras não vinham. Ela não sabia o que dizer e simplesmente assentiu. Zaden se levantou, dando um passo para trás, criando distância. O que aconteceu? Ele perguntou, sua voz mudando, endurecendo. Por que você estava no rio? Como você caiu? Baina piscou, voltando ao presente, ao frio, à dor em seu corpo. Ila, ela disse, sua voz tremendo. Ela pediu para conversar, disse que queria pedir desculpas, me trouxe aqui e então alguém me empurrou. A mudança em Zaden foi instantânea. Sua expressão se fechou completamente, tornando-se algo perigoso, letal. Seus olhos escureceram quase para preto, sua mandíbula travou. E Brina viu, verdadeiramente viu, o alfa por trás do rei pela primeira vez. Não o homem civilizado que governava com palavras e estratégia, mas o lobo que mataria para proteger o que era seu. Eles tentaram te afogar. Não era uma pergunta. Eu acho que eles só queriam me assustar, me ensinar uma lição. Eles quase te mataram. A fúria em sua voz era tangível. Zaden virou, olhando o rio acima, onde as damas estavam provavelmente ainda por perto. Brina viu seus músculos tensos, viu a decisão endurecer em seus olhos escuros. Zaden, ela começou, mas ele já estava se movendo. Ele recuperou a espada que havia jogado na grama, calçou suas botas. Então ele se virou para ela, sua expressão suavizando apenas quando seu olhar pousou em Brea. Fique aqui, ele ordenou, preocupação sob o comando. Não se mova, eu voltarei. Antes que ela pudesse protestar, ele já estava subindo a margem. Ila e as outras duas ainda estavam perto do rio quando Zaden chegou. Elas viraram ao som de passos e o sorriso de Ila morreu instantaneamente quando ela ouviu. O rei estava encharcado, cabelo escuro pingando, túnica colada ao seu corpo, e algo no jeito que ele se movia fez seus instintos de sobrevivência gritarem. Sua Alteza, Ila tentou, sua voz mais afiada do que ela pretendia. Nós estávamos apenas silêncio. Zaden cortou a palavra como uma lâmina. Ele parou na frente delas e as três recuaram instintivamente. Você empurrou Brea para o rio. Não era uma pergunta, era uma acusação, era apenas uma piada. Uma das outras tentou. Nós não queríamos, você quase a matou. O silêncio que se seguiu foi absoluto. Zaden olhou para cada uma delas lentamente, e quando ele falou novamente, sua limpa a garganta, voz estava baixa, controlada, mais aterrorizante do que qualquer grito. Vocês voltarão para o castelo. Vocês irão direto para seus aposentos. Vocês esperarão por minhas ordens. Vocês não falarão com ninguém. Vocês não sairão. Vocês não farão absolutamente nada, exceto esperar. Vocês entendem? As três assentiram, mudas de medo. E se vocês tentarem fugir, se vocês tentarem esconder o que fizeram, se vocês tentarem colocar a culpa em outra pessoa. Zaden deu um passo à frente, sua presença esmagadora. Eu prometo que vocês desejarão que eu tivesse sido mais misericordioso. Ele não precisou dizer mais nada. As damas correram. Nos dias que se seguiram, o castelo inteiro sentiu a mudança.
Zaden convocou Ila e as outras duas para uma audiência privada. Sem gritos, sem testemunhas. Ninguém sabia exatamente o que foi dito, mas quando elas emergiram, as três estavam pálidas e tremendo. As punições foram anunciadas publicamente. Ila e as outras foram temporariamente removidas da guarda real. Não expulsas, mas rebaixadas, reatribuídas a tarefas menores, longe do treinamento de elite, longe dos círculos sociais da corte. Elas perderam o acesso aos aposentos nobres e foram transferidas para acomodações mais simples. Elas perderam o privilégio de frequentar banquetes, bailes e reuniões importantes. Para mulheres acostumadas ao status, admiração e poder social, foi uma queda brutal. E Zaiden deixou inequivocamente claro em uma curta, mas devastadora declaração no salão principal. Qualquer um que tocar em Brina novamente, por palavra, por ação, ou mesmo por olhar, responderá diretamente a mim, e não haverá segunda chance. O salão caiu em um silêncio mortal. A mensagem foi recebida. Daquele momento em diante, Brina não era mais um alvo fácil. Não porque ela tinha de repente se tornado forte, mas porque ela tinha sido escolhida para ser protegida pelo rei, pelo Alfa, e ninguém era tolo o suficiente para desafiar isso. Brina passou os dias seguintes em um estranho estado de confusão. Ela tinha sobrevivido. Ela estava segura. Mas tudo o que ela pensou que sabia sobre si mesma, sobre o que ela sentia, tinha sido quebrado e reconstruído em algo novo. Nunca foi Jesper. Toda vez que o pensamento retornava, Brina sentia o chão desaparecer um pouco mais sob seus pés. Ela começou a se distanciar dele, não dramaticamente, mas de pequenas maneiras. Quando Jesper a procurava nos corredores, ela dava desculpas. Quando ele lhe trazia flores, ela agradecia, mas não as guardava mais. Quando ele tentava conversar, ela mantinha suas respostas breves, educadas, distantes, e Jesper notou. Pela primeira vez em sua vida, ele percebeu que estava perdendo algo, e ele não gostou. Ele estava lá acostumado a ser o centro, acostumado a receber atenção sempre que queria, acostumado a ser desejado, admirado, escolhido. Mas agora, Brina o olhava de forma diferente, como se ela estivesse vendo através dele, como se tudo o que ela sentia uma vez tivesse evaporado. E pior, ela estava olhando para seu irmão. E Jesper viu. Viu como Brina procurava por Zaiden com seus olhos durante as refeições. Viu como ela ficava tensa sempre que o rei entrava em um quarto. Viu o jeito que eles evitavam ficar sozinhos, como se com medo do que poderia acontecer. Limpa a garganta. E pela primeira vez, Jesper sentiu ciúmes reais. Jesper decidiu confrontar Breya e a encontrou no jardim sozinha, sentada no mesmo banco que ela frequentemente usava, olhando para rosas agora completamente murchas pelo frio. Ela estava tão perdida em pensamentos que não ouviu seus passos. Bina. Ela virou e Jesper estava lá, mais perto do que ela esperava. Algo estava diferente nele hoje. Algo tenso. Seus olhos não tinham seu brilho brincalhão usual. Jesper. Ela se levantou instintivamente, criando distância. Eu estava apenas saindo. Não. Ele deu um passo à frente quando ela tentou passar. Você não vai não antes de conversarmos. Eu preciso ir. Não. Jesper se aproximou e Brina sentiu suas costas baterem no banco. Não havia para onde ir. Você está me evitando. Você está diferente, Jesper. Por favor. Você ainda gosta de mim, ele disse. E não era uma pergunta. Era uma declaração impulsionada pela certeza de alguém que nunca tinha sido rejeitado. Eu sei que você gosta. Você sempre gostou. Todos sabem. As coisas mudaram. Breya tentou, sua voz mais fraca do que ela queria. E por impulso, Jesper se inclinou para beijá-la. Não. Breya virou o rosto empurrando contra seu peito. Não, pare. Mas ele não parou. Bina, pare de lutar contra isso. Sua voz baixou. Persuasiva. Perigosa.
Você me quer. Você sempre me quis. Você só precisa parar de pensar e sentir. Ele tentou novamente, mão subindo para segurar seu rosto, forçando-a a olhá-lo. Bina empurrou mais forte, coração acelerado. Não com desejo, mas medo. Eu disse não, ela conseguiu, sua voz tremendo. Jasper, me solte, por favor. Por que você está fazendo isso? Frustração agora afiava sua voz. Por que você está sendo difícil? Você sempre me olhou como se eu fosse tudo. E agora que eu finalmente te vejo, agora que eu te quero, você se afasta porque eu não te quero. As palavras saíram duras, honestas. Apenas me solte, por favor. Mas Jesper não soltou. Ele estava muito acostumado a conseguir o que queria, muito acostumado a ser desejado. E o orgulho ferido se transformou em teimosia perigosa. Ele tentou beijá-la novamente, desta vez com mais força, inclinando-se, mantendo-a no lugar. O pânico explodiu dentro de Brina. Ela tentou empurrá-lo, tentou se libertar, mas ela estava presa entre ele e o banco. E Jesper era mais forte. E ela não sabia como pará-lo sem gritar, sem causar um escândalo que destruiria tudo. E então ele se foi. Aconteceu tão rápido. Brea mal viu. Um momento. Jesper estava pairando sobre ela. No próximo, ele estava voando para trás, puxado por mãos. Ela reconheceu Xaden. O rei estava lá, olhos flamejantes de fúria, mandíbula travada e algo selvagem nele. Sabrina nunca tinha visto antes. Este não era o homem civilizado que governava com palavras. Este era o lobo, o alfa, puro e letal. Afaste-se dela, ele rosnou, sua voz baixa e rouca, vibrando com violência mal contida. Per tropeçou, recuperando o equilíbrio, parecendo genuinamente chocado por um segundo. Então o orgulho voltou e ele se endireitou. Isso não é da sua conta, irmão. Não é da minha conta. Xaden deu um passo à frente, sua presença esmagadora. Você estava forçando-a. Ela te disse não e você continuou. Ela está confusa. Jesper retrucou, sua voz subindo. Confusa por sua causa. Você entrou na cabeça dela, a fez pensar. Ela te disse não. Xaden cortou cada palavra como uma lâmina. Isso não significa confusão. Não significa que você pode insistir. Significa não. Desde quando você se importa com isso? Jesper gritou, mágoa real transparecendo. Desde quando você se importa com qualquer coisa além do maldito reino? Desde quando Brina importa tanto para você? O silêncio que se seguiu foi pesado. Xaden não respondeu com palavras, mas o olhar que ele deu a Bina, rápido, vulnerável, disse tudo. E Jesper viu. Você. Jasper soltou uma risada sem humor. Você sente algo por ela. Isso é ridículo. Ela não consegue nem transformar. Pelo bem do reino, você nem deveria querê-la. Ela é fraca. O soco atingiu Jesper antes que ele pudesse terminar. Foi nítido, violento, preciso. Conectou-se com sua mandíbula forte o suficiente para virar sua cabeça de lado. Forte o suficiente para arrancar o ar de seus pulmões. Jesper caiu de joelhos, uma mão voando para seu rosto. Sangue escorrendo de seu lábio partido. Não, Xaden disse, sua voz mortalmente calma. Você não fala sobre ela assim. Você não fala sobre ela de forma alguma. Você não a olha. Você não se aproxima dela nunca mais. Jesper cuspiu sangue na grama, levantando os olhos para encontrar os de seu irmão. Ela te ama? Ele perguntou, sua voz distorcida. É isso? Você finalmente encontrou alguém que te olha sem medo? Levante-se, Xaden ordenou, ignorando a pergunta. Por quê? Jesper sorriu, amargo, cruel. Vai me bater de novo. Machucar seu próprio irmão por uma garota que... Eu disse, levante-se. Jesper obedeceu, instável, limpando o sangue com as costas da mão.
Por um momento pareceu que ele poderia revidar, seus músculos tensos, punhos cerrados. Não me faça lutar com você, Xaden disse calmamente. Mas o aviso era real. Você vai perder e você vai se machucar muito pior do que já está. Você me bateu, Jesper disse, ainda atordoado. Você bateu no seu próprio irmão por ela. Eu te bati porque você forçou uma mulher que te disse não. Xaden corrigiu. E eu faria o mesmo com qualquer um que fizesse isso. Até você, especialmente você, que deveria saber melhor. Jesper olhou para ele, limpa a garganta, respirando com dificuldade, sangue escorrendo de seu queixo. Então, porque não havia mais nada a dizer, porque ele tinha perdido de todas as maneiras possíveis, ele virou. Mas antes de ir embora, ele olhou para Brina uma última vez. Diga, ele perguntou, sua voz rouca. Diga que você o ama, que você o escolhe. Pelo menos diga alguma coisa. Bina permaneceu em silêncio. Jesper soltou uma risada quebrada e saiu do jardim, arrastando sangue e orgulho despedaçado atrás de si. Quando seus passos tinham completamente sumido, quando apenas o vento nas árvores permaneceu, Xaden finalmente se virou para Brina. A raiva tinha dado lugar à pura preocupação. Ele se aproximou lentamente, como se com medo de assustá-la. Você está bem? Sua voz era rouca, pesada. Ele te machucou? Bina balançou a cabeça, mas ela estava tremendo. Não do frio, mas do choque. De tudo. Eu tentei fazê-lo parar, mas ele não parava. Eu sei, Xaden interrompeu, dor em sua voz. Dor por ela, pelo que ela tinha suportado. Pelo medo que ele tinha visto em seus olhos. Eu sei, e me desculpe. Desculpe por não ter chegado antes. Desculpe por... Ele parou, passando as mãos pelo rosto, e quando ele falou novamente, sua voz estava quebrada. Você está me desfazendo, Bina. Toda vez que algo acontece com você, toda vez que eu te vejo em perigo, eu não consigo pensar. Eu não consigo respirar. Tudo o que eu consigo sentir é que eu preciso te proteger, que eu preciso te manter segura, e eu não sei mais como chamar isso. Eu não sei como fingir que é apenas responsabilidade. As palavras pairaram entre eles. Bina olhou para ele, vendo a vulnerabilidade crua, a admissão não dita do que ele sentia. E algo dentro dela, algo que tinha começado com o beijo no corredor, crescido na conversa no jardim, explodido no resgate no rio, desmoronou completamente. Ela deu um passo à frente e o puxou para ela. O beijo foi diferente de todos os outros. Não foi desesperado como o do rio. Não foi confuso como o do corredor. Foi escolhido, limpa a garganta, consciente, real. Bina o beijou como alguém que finalmente entende, como alguém que finalmente escolhe. Xaden tentou se afastar, mãos repousando gentilmente em seus ombros. Brina, espere, ele disse contra seus lábios. Você está abalada. Você está assustada. Você não pode, eu não posso tirar vantagem disso. Eu não estou confusa, Bina respondeu, segurando seu rosto, forçando-o a encontrar seus olhos. Eu gosto de você, Xaden. Eu não sei quando começou. Talvez sempre esteve lá e eu estava apenas olhando na direção errada, mas eu gosto de você. E eu não quero que você me afaste. Não de novo. Xaden buscou em seu rosto dúvida, hesitação. Ele não encontrou nenhuma, e então, finalmente, ele cedeu. O beijo se aprofundou, urgente e intenso. Mãos se emaranhando em cabelo, corpos se apertando. Não foi gentil, foi pura necessidade. Meses de contenção irrompendo de uma vez. Quando eles finalmente se separaram, ambos estavam sem fôlego. Xaden encostou sua testa na dela, olhos fechados. Isso muda tudo, ele murmurou. Capítulo 5. Os dias que se seguiram passaram com um novo tipo de estranheza. Brina e Xaden não se esconderam mais, não completamente. Eles não eram óbvios, eles não faziam exibições públicas, mas eles também não se afastavam quando os olhos do reino se fixavam neles. E o reino percebeu.
Eles notaram o jeito que o rei procurava por Brina com seu olhar durante as refeições no grande salão. Eles notaram como ela não desviava mais o olhar quando encontrava seus olhos. Os murmúrios começaram suavemente. Então cresceram. O rei e a garota sem um lobo. Impossível. Ele nunca tinha olhado para ninguém antes. Ela deve ter feito algo, usado algo. Mas os sussurros não estavam mais temperados com crueldade aberta. Não depois do que tinha acontecido com Ila e as outras. Ninguém era tolo o suficiente para desafiar a proteção do rei. Bina sentiu os olhares, ouviu as vozes abafadas quando ela passava. Mas pela primeira vez em sua vida, ela não encolheu. Porque quando a dúvida começou a se infiltrar, quando a insegurança ameaçou retornar, ela lembrou. Ela lembrou do beijo no jardim, o jeito que Zaden a tinha olhado depois cru vulnerável, admitindo sem palavras o que ele sentia. Ela lembrou como ele tinha batido em seu próprio irmão para protegê-la, como ele tinha entrado no rio sem hesitação, como ele tinha sempre estado lá, mesmo quando ela tinha estado muito ocupada olhando na direção errada. 5 dias após o incidente no jardim, Zaden a encontrou sozinha. Brina estava no pequeno quarto onde sua mãe trabalhava, organizando velhos registros da guarda, quando ela ouviu a porta abrir. Limpa a garganta. Ela virou, esperando ver sua mãe retornando. Era Zaden. Ele fechou a porta lá atrás dele, e o pequeno espaço de repente pareceu ainda menor com sua presença preenchendo-o. Seu cabelo escuro estava preso frouxamente, alguns fios escapando e caindo pelo seu rosto. Ele vestia uma túnica simples, sem sua formalidade usual, e havia algo diferente em sua expressão, algo nervoso. Sua Alteza, Brina começou, mas ele balançou a cabeça. Zaden, ele corrigiu suavemente. Quando estamos sozinhos é apenas Zaden. O nome soava muito íntimo vindo de seus lábios. Bina assentiu, sentindo seu coração acelerar. Ele se aproximou, parando do outro lado da mesa que os separava, suas mãos repousando na madeira envelhecida. Preciso falar com você, ele disse. Você pode. Brina encorajou gentilmente. Zaden respirou fundo. O baile anual dos lobos é em 3 dias. Bina assentiu. Ela sabia, todos sabiam. Era o evento mais importante do ano. Quando o reino inteiro se reunia, quando pares eram apresentados, quando destinos eram observados e julgados. Ela nunca tinha ido. Mulheres sem uma transformação raramente compareciam. E quando o faziam, elas permaneciam nas sombras, servindo, nunca participando. Eu quero que você vá, Zaden continuou, mantendo seu olhar. Comigo como minha parceira. O mundo parou. Bina piscou, processando as palavras, tentando entender se ela tinha ouvido corretamente. Sua parceira? Sim. Zaden contornou a mesa, fechando a distância até ele ficar a apenas alguns passos de distância. Eu quero você ao meu lado. Eu quero dançar com você. Sua voz baixou no final, pesada com emoção contida. Bina sentiu o ar deixar seus pulmões. Zaden, isso é público. Todos verão, todos falarão, eles julgarão. Deixe-os falar, ele disse, certeza absoluta em seu tom. Deixe-os julgar, eu não me importo. A única coisa que importa é o que você quer. Então me diga, você quer ir comigo? Bina olhou para ele, para os olhos escuros fixos nela, com uma intensidade que roubava a respiração. E a resposta era tão óbvia que ela quase riu. Sim, ela disse simplesmente, honestamente, eu quero. O alívio que cruzou o rosto de Zaden foi tão puro que a fez doer o coração. Ele deu o passo final entre eles e segurou seu rosto em suas mãos, seus polegares roçando suas bochechas gentilmente. Você tem certeza? Ele perguntou, dando a ela uma última chance de recuar. Porque uma vez que entrarmos naquele salão juntos, uma vez que eu a apresentar como minha parceira, não há volta. O reino inteiro saberá, e eles terão opiniões. Eles questionarão. Alguns aceitarão,
outros resistirão. Será difícil. Eu sei, Brina disse, cobrindo as mãos dele com as dela. E mesmo assim, eu quero. Xaden a puxou para ele e a beijou. Não foi urgente como os outros. Foi lento e profundo. Os 3 dias se passaram em um borrão. A noite do baile chegou envolta em névoa e promessas. O grande salão do castelo havia sido transformado. Tochas lançavam luz dourada pelas paredes de pedra. Longas mesas ao longo dos lados transbordavam de comida e vinho, e o cheiro de carne assada e especiarias preencheu o ar. O reino inteiro parecia estar lá. Nobres, guerreiros, membros da guarda real, conselheiros, visitantes de territórios vizinhos, todos vestidos em seus melhores trajes, bebendo, conversando, esperando pela chegada do rei. Xaden veio buscar Brina ele mesmo. Ele apareceu em seus aposentos ao anoitecer, vestindo traje formal pela primeira vez em muito tempo. Uma túnica preta com sutil bordado prateado, calças de couro, botas altas. Seu cabelo estava solto caindo sobre seus ombros, selvagem como sempre. Ainda assim, de alguma forma, perfeitamente adequado à formalidade de todo o resto. Ele era devastadoramente bonito. Quando Brina abriu a porta e o viu ali, seu coração disparou. Eu vim te buscar, ele disse simplesmente, estendendo sua mão. Brina olhou para sua mãe, que estava atrás dela com os olhos brilhando com emoção contida. A mulher assentiu encorajadoramente. Você está linda, minha querida. Sua mãe sussurrou. Bina respirou fundo, alisou o vestido verde que elas tinham conseguido emprestar e colocou sua mão na de Xaden. Ele a guiou gentilmente para o corredor, então parou, olhando para ela como se a estivesse vendo pela primeira vez. Você é linda, ele disse, sua voz rouca. Bina sentiu suas bochechas aquecerem, não tanto quanto as outras serão. Mas, Xaden corrigiu, levantando o rosto dela com uma mão. Infinitamente mais, porque é você. E ele a beijou ali no corredor antes que eles entrassem no salão. Um beijo que acalmou seus nervos e intensificou tudo ao mesmo tempo. Quando eles se separaram, Xaden ofereceu seu braço. Pronta? Não, Brina admitiu honestamente. Mas eu vou mesmo assim. Ele sorriu, um verdadeiro sorriso raro que transformou todo o seu rosto. Então vamos. Eles caminharam pelos corredores juntos, braço com braço, e quando eles alcançaram as portas duplas do grande salão, os guardas as abriram. O som da conversa lá dentro era alto, caótico, cheio de vida. Mas no momento em que as portas se abriram completamente, no momento em que todos viram quem estava entrando, o silêncio caiu como uma lâmina. O rei e Brina ao seu lado, seu braço ligado ao dela, apresentados como se fosse a coisa mais natural do mundo. Conversas morreram. Cabeças viraram. Centenas de olhos se fixaram neles de uma vez. Bina sentiu o peso. Sentiu o julgamento. Sentiu o choque se espalhar pelo salão como uma onda. Mas Xaden apertou seu braço levemente, um gesto silencioso de apoio. E ela levantou seu queixo. Eles começaram a descer os degraus para o salão principal, e a multidão se separou automaticamente, criando um caminho. Ninguém falou. Eles apenas observaram, processando, tentando entender o que estavam vendo. O rei nunca tinha trazido ninguém para o baile. Nunca. Em todos os anos desde que ele tinha assumido o trono, ele sempre tinha chegado sozinho, sempre recusou companhia, sempre manteve distância. E agora ele estava lá com Brina ao seu lado, olhando para ela como se ela fosse a única pessoa no reino. Ila estava perto de uma das colunas, seu rosto pálido, seus olhos arregalados de choque e inveja. As outras damas observavam com expressões que variavam de surpresa a ressentimento. Jesper estava no lado oposto do salão, e pela primeira vez naquela noite, ele parecia genuinamente inquieto. Mas Xaden ignorou todos eles. Ele guiou Brina para o centro do salão, onde a pista de dança esperava. Então se virou para encará-la totalmente,
soltando seu braço apenas para pegar sua mão entre as suas. Todos estão olhando, Brina sussurrou, sentindo a queima de tantos olhos. Deixe-os olhar, Zayden respondeu suavemente, seu olhar fixo no dela. Deixe-os ver, deixe-os saber. Você está aqui comigo porque eu te escolhi e eu te escolheria 1000 vezes mais. E então, diante do reino silencioso e observador, ele a puxou para seus braços e eles começaram a dançar. E quando a música terminou, quando o silêncio começou a se instalar sobre o salão, Zayden fez algo que ninguém esperava. Ele parou no centro do salão, Brea ainda em seus braços, e virou-se para encarar o reino inteiro. O silêncio se aprofundou. Absoluto pesado. Brea sentiu seu estômago afundar. O que ele está fazendo? Zayden soltou sua cintura, mas manteve sua mão firmemente na dela. Então ele levantou a voz, clara, firme, carregando uma autoridade que não permitia desafio. Muitos de vocês estão se perguntando por que eu trouxe Brea como minha parceira esta noite, ele começou. E Brea sentiu seu rosto queimar. Ela não tinha esperado isso. Não tinha esperado uma declaração pública. Alguns de vocês estão julgando, questionando minha escolha. Ele fez uma pausa, seu olhar varrendo o salão, encontrando os olhos de todos que tinham duvidado. Deixe-me deixar algo claro, ele continuou, sua voz abaixando, mas sem perder nada de seu poder. Brina é a mulher mais forte que eu conheço. Não porque ela lutou batalhas, não porque ela comandou exércitos, mas porque ela sobreviveu. Ela sobreviveu à perda, à crueldade, à rejeição e ainda permaneceu gentil, permaneceu corajosa, permaneceu verdadeira. Brina sentiu seus olhos arderem. Ela não conseguia acreditar que ele estava dizendo isso aqui na frente de todos. E esta noite, Zayden virou-se para ela, soltando sua mão apenas para segurar seu rosto entre as palmas. Esta noite, eu quero que todos saibam que eu a escolho, que eu a reivindico, se ela me aceitar. O salão inteiro prendeu a respiração. Bina olhou para ele, vendo a vulnerabilidade nua em seus olhos, a pergunta não dita. Você quer isso? Você me aceita? Lágrimas finalmente escorregaram, descendo silenciosamente por suas bochechas. Sim, ela sussurrou, sua voz tremendo, mais firme. Eu aceito. O alívio que cruzou o rosto de Zayden foi devastador. Então ele se inclinou e a beijou, lá no centro do salão, na frente do reino inteiro, um beijo que não deixou dúvidas. Um beijo que declarou, ela é minha e eu sou dela. E quem tiver algum problema com isso pode falar agora. Ninguém o fez. Quando eles se separaram, Zayden manteve seu olhar por mais um segundo. Então, com uma ternura que contrastava fortemente com tudo antes, ele inclinou a cabeça e sussurrou. Isso vai doer, mas apenas por um momento. Você confia em mim? Bina ela sentiu, seu coração batendo tão forte que quase doía. Eu confio em você. Zayden afastou seu cabelo avermelhado, expondo a pele pálida de seu pescoço. Ele se inclinou, seus lábios roçando levemente, e então ele mordeu. A dor foi aguda, imediata, como fogo líquido correndo por suas veias. Bina engasgou, suas mãos agarrando os ombros de Zayden, seu corpo inteiro se tensionando. E então algo mudou. Algo despertou. Foi como se uma porta que esteve trancada sua vida inteira finalmente se abrisse. O poder explodiu através dela. Selvagem, incontrolável, antigo. Bina sentiu seus ossos mudarem, sua pele queimar, o mundo inclinar em ângulos impossíveis. Não. O que está acontecendo comigo? Mas não havia como parar. A transformação a tomou com força brutal. Brina desabou de joelhos, seu vestido rasgando enquanto seu corpo mudava, expandia, reestruturava. Ela ouviu gritos ao seu redor, ouviu o salão explodir em caos. Mas tudo parecia distante, confuso e irrelevante. A dor era tudo.
A mudança era tudo. E então, tão subitamente quanto havia começado, terminou. Brina estava de quatro no chão, mas ela não era mais Brina. Ela era uma loba, grande, maior do que ela deveria ter sido para uma primeira transformação. Sua pelagem era de um marrom avermelhado como seu cabelo, brilhando sob a luz da tocha. Seus olhos eram o mesmo verde, mas agora intensos selvagens luminosos, e o poder irradiando dela. O salão inteiro recuou. Até os guerreiros mais experientes, até os alfas visitantes, até Xaden. Ele mesmo deu um passo para trás instintivo, sobrecarregado pela aura pulsando ao redor dela. Foi então que uma voz se levantou, antiga, rouca, cheia de sabedoria. O ancião do reino, um homem com cabelo branco e olhos que tinham visto séculos, levantou-se de seu assento. Ele se aproximou lentamente, sem medo, e parou a alguns passos do lobo que Brina havia se tornado. Os lobos mais habilidosos despertam cedo, ele disse, sua voz ecoando pelo salão silencioso, mas os mais poderosos levam mais tempo. Porque quando eles finalmente despertam, quando eles encontram propósito, conexão, sua presença é inigualável. Ele olhou para Xaden, então para o lobo e sorriu. Ela nunca foi fraca, ele continuou. Ela estava lá apenas esperando, esperando pelo momento certo para ser vista. O ancião curvou-se. Agora ela mostra quem ela sempre foi. A loba, Brina, virou sua cabeça, seus olhos verdes encontrando os de Xaden, e ele a viu. Viu-a ali por trás da forma selvagem. Viu o reconhecimento, o medo, a confusão. Xaden deu um passo à frente lentamente, ignorando os protestos assustados ao redor dele, e ajoelhou-se diante dela. Está tudo bem, ele disse suavemente, estendendo sua mão. Sou eu. Você está segura. A loba manteve seu olhar por um longo momento. Então, lentamente, ela abaixou sua cabeça e a pressionou contra o peito dele. Xaden a envolveu com seus braços, apertando a pelagem espessa em seu pescoço, sussurrando palavras destinadas apenas a ela. Você é incrível, ele murmurou. Você sempre foi, e agora todos podem ver. A transformação de retorno demorou mais. Xaden a guiou para fora do salão, longe de olhos curiosos, para um dos quartos privados. Ele a cobriu com seu próprio manto quando ela finalmente retornou à forma humana. Tremendo, nua, exausta, Bina desabou contra ele, lágrimas finalmente vindo. Não de tristeza, mas de alívio, exaustão, de tudo. Eu não sabia, ela conseguiu entre soluços. Eu nunca soube que eu podia. Eu sei. Xaden a segurou firmemente, aquecendo-a. Ninguém sabia, mas agora eles sabem, e eles nunca mais te subestimarão. Brina levantou o olhar para encontrar o dele. Você sempre soube que eu podia. Não, Xaden admitiu, afastando o cabelo úmido de seu rosto. Mas eu sempre soube que você era forte. Eu sempre vi isso. Mesmo quando você não via, mesmo quando ninguém mais via, eu via. As palavras quebraram algo dentro dela. Bina o puxou para ela e o beijou desesperada, grata, completamente perdida nele. E Xaden a beijou de volta, segurando-a como se ela fosse a coisa mais preciosa do mundo. Porque ela sempre tinha sido. Quando eles retornaram ao salão horas depois, Bana usando roupas limpas que alguém tinha providenciado, o baile ainda estava em andamento, mas tudo havia mudado. As pessoas a olhavam de forma diferente agora, não com desdém, não com pena, mas com respeito, com admiração, limpa a garganta, com medo reverente. Ila estava em um canto, pálida, derrotada, finalmente entendendo que ela tinha perdido de todas as maneiras possíveis. Jesper estava dançando com uma dama loira, aparentemente feliz, aparentemente já tinha superado. E talvez ele tivesse. Talvez nunca tivesse sido real para ele. Apenas ego, apenas vaidade e Xaden. Xaden estava ao lado de Brina, sua mão firme em suas costas, guiando-a mais uma vez para o centro do salão.
A música tocava suavemente, envolvendo, e ele a puxou para seus braços novamente. Pronta para outra dança? Ele perguntou, um leve sorriso em seus lábios. Sempre, Brina respondeu. E eles dançaram como parceiros, como dois lobos que tinham se encontrado no meio do caos e escolhido ficar. O reino observou, julgou, aceitou. E Brina finalmente entendeu. Ela nunca tinha sido fraca. Ela tinha apenas estado esperando para ser vista. Izaden, que tinha passado sua vida inteira tentando chamar isso de responsabilidade, finalmente admitiu a verdade. Era amor. Sempre tinha sido amor.